montes correm para o mar, teu rio de amor por mim eu abrirei.
Bom dia. Tá, vamos começar de novo. Bom dia. Bom dia. Estão todo mundo bem? Tá bem, seu Jair? Que bom, que bom. O dia está bonito também, né? Hoje o nosso culto, ele tem junto à Assembleia, por isso a gente está começando ele um pouco mais cedo, não é? Porque não queremos também que a Assembleia se estenda por demais. Então, por isso, essa primeira parte, já prevendo que algumas pessoas que estão acostumadas, mesmo o pessoal que nos vê em casa, ao culto às 10, a pregação começar depois das 10, para que mesmo aquelas pessoas que não estão acostumadas ou esqueceram que o culto hoje é às 9h30, também possam se fazer presentes aqui, especialmente na pregação e a parte final do culto. Eu quero, e como temos assembleia, eu quero, antes de iniciar o culto, convidar o nosso presidente, Jonathan Capelletti, para fazer a abertura da assembleia. Então, eu declaro aberta a nossa assembleia, em primeira chamada. Lisolete, nós não temos quórum ainda, né? Não, não temos. Então, a segunda chamada será às 10h30. Bom, eu vou pedir para todo mundo ficar de em pé. Eu sei que a gente não está podendo se abraçar, né? Mas vocês se lembram daquele cumprimento senegalês que eu ensinei para vocês há 2 meses atrás? Quem está lembrado do cumprimento senegalês? O cumprimento senegalês é assim, vou contar a história de novo. Tá? A gente tem que esperar até as 10, né? Então eu posso contar umas historinhas hoje de manhã para começar. Né? Eu estava esses dias voltando para casa do meu trabalho, né? Bem no começo da pandemia. Todo mundo apavorado, e vocês sabem, nas nossas cidades, aqui em Caxias também, nós tivemos um grupo bem grande de pessoas que vieram da África, do Haiti. A gente chama senegalês, mas tem nigeriano, tem de não sei quantos países da África aqui, e eu fico feliz que eles estão aqui. As Escrituras dizem bem assim, trata bem o estrangeiro, porque tu foste estrangeiro na terra do Egito. E isso é uma coisa que nós, como igreja, precisamos aprender a fazer também. E eu estava voltando para casa, no meio daquele período, assim, bem intenso do começo lá, e cheguei numa esquina, e tinha um senegalês, né, bem alto, bem grande, como eles costumam ser, né, estava parado na esquina, e daí veio o outro, né, e daí eles fizeram assim, pegaram o pé, já vão aprendendo o cumprimento senegalês. Tá? Pegaram o pé, fizeram assim. Todo mundo faz com o pé assim. Com o outro pé assim. Com o braço assim. E com o outro braço assim. Vamos se cumprimentar assim? Vamos lá. Vai. Oi. Eu sei que hoje na nossa igreja, graças a Deus, nem todo mundo é alemão, mas alemão é duro, né? Vocês já perceberam? Alemão é duro. Não, vamos fazer direito, pessoal. Vamos lá com ânimo, já com alegria. Nós estamos num culto. Bom dia! Como é bom e agradável viver juntos 31. Então vamos com essa mesma alegria, ou com mais alegria ainda, iniciar esse culto cantando. Estamos aqui para louvar o Senhor. Todo ser que respira, louve o Senhor. Aquele que sonha o meu interior me conhece por dentro, sabe como eu sou, conhece o
Como Igreja de Jesus Cristo, nós estamos reunidos hoje aqui em nome do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O nosso socorro vem do Senhor, Criador do céu e da terra e de tudo que há em que sua palavra diz. Segundo o seu querer, Deus nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Esse é o versículo do domingo de hoje. E quando eu estava lendo esse texto de Tiago, capítulo 1, versículo 18, eu estava... Aqui o texto diz assim: Deus nos criou pela sua palavra, a palavra da verdade. E é interessante como a Bíblia reforça esse aspecto. É impossível ler esse texto e não lembrar como a Bíblia começa. Ela começa dizendo, disse Deus e as coisas passaram a existir. Disse Deus e as coisas passaram a existir. Tudo que há foi feito pela palavra de Deus. E é impossível não relacionar isso com João capítulo 1, onde a palavra nos diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas essas coisas foram feitas por meio dele, sem ele, nada do que foi feito se fez. E houve luz, e a luz era a verdadeira luz. Nas nossas Bíblias está escrito verbo, mas é palavra.
Logos. É o mesmo texto de Gênesis. Deus nos criou pela sua palavra, assim como criou o mundo pela sua palavra, Jesus. Para que nós fôssemos as primícias, uma palavra não muito usada, né? No mesmo texto de João, capítulo 1, mas abaixo está escrito assim: veio para o que era o seu, mas os seus não o receberam. Hoje em dia, dizer que o ser humano é a primícia, muitas pessoas que dizem que não é. E eu citei esse segundo versículo do Evangelho. Se o mundo não recebeu a Jesus, é o que a Bíblia diz, não é? Vocês acham que o mundo recebe os seguidores de Jesus? Não. Então, não nos iludamos. Muitas vezes, ser seguidor, ser seguidora de Jesus, significa ter uma posição muito firme contra aquilo que o mundo afirma. Nós somos as primícias da criação de Deus. E Deus nos criou por quê? Lá em Gênesis vai dizer, é para sua honra e glória, né? Mas lá em Gênesis diz, para que nós cuidássemos da criação. O nosso viver neste mundo é um viver de muita responsabilidade. Porque Deus nos criou para que nós fôssemos administradores da sua criação. Deus nos criou para que nós fôssemos dispenseiros da sua criação. Para que nós cuidássemos da sua criação. Então, em tudo aquilo que nós falamos, em tudo aquilo que nós fazemos para cuidar da criação de Deus. Que responsabilidade. Ao mesmo tempo, que bênção. Você pode se imaginar que você é uma primícia de Deus? Você já imaginou o valor que você tem? Você é uma primícia de Deus para fazer aquilo que Ele espera que tu faça. Ali, pode orar por nós? Pai, obrigado, Pai, por a gente poder estar na Tua presença, porque a gente está aqui, Senhor, para Te agradar, para Te louvar, para Te render culto, Pai. Eu peço que Tu nos receba, Pai, que Tu receba esse louvor, Tu receba, Senhor, o nosso coração, Senhor, e seja agradável a Ti, Senhor, e Tu possa Te mover no meio de nós, Pai, nessa manhã. Peço, Pai, que a gente possa tomar decisões enquanto Assembleia, enquanto Igreja, Pai, que Te agradem, Pai, que vão de encontro àquilo que Tu planejou para esta comunidade, Pai. Peço, Pai, que Tu nos dê discernimento e sabedoria para isso, Pai. Peço por cada pessoa que está assistindo em casa também, Senhor, abençoa cada um, Pai, que prontamente a gente possa estar junto, Pai. Obrigado, Deus, toma em Tuas mãos este culto e cada um que vai fazer, Senhor, o trabalho para que esse culto aconteça, Pai. Pela Tua misericórdia, Pai, eu peço que Tu nos use, Pai, mais uma vez. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós podemos sentar? Essa música fala do que o Miguel estava dizendo, que a gente está aqui representando Jesus como seus trabalhadores. Onde formos, é Jesus que está lá, junto com a gente, dentro de nós. Então vamos ser luz. Todas as cidades, povoados e aldeias, Percorria Jesus
Tuas mãos, teus olhos, e fazermos a tua obra onde formos, Pai. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque, tua bondade libertas meu ser do calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és por outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque, tua bondade libertas meu ser do calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és bondoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és Eu quero convidar para que em conjunto nós leiamos o salmo de hoje, o salmo desta semana, que é o salmo de número 96. E à medida que você for achando, por favor, se coloque de pé. O salmo de número 96.
bem no meio da Bíblia. Assim diz o Salmo de número 96. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvável, temível mais que todos os deuses. Porque todos os deuses do povo não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor, ó glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não abale, e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude. Folgue o campo e tudo que nele há. Regozijem-se todas as árvores do bosque, na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça, e os povos consoantes a sua fidelidade. Tem um hino, esse salmo aqui tem 2 hinos que eu me lembre, talvez tenha mais, né? O primeiro, dos primeiros versículos, Pedro não vai precisar tocar, tá? O Pedro treme quando eu olho para ele, porque ele sabe que eu vou pedir uma música que ele não ensaiou, né, Pedro? Hoje eu não vou fazer isso, tá? Nem vou pedir no do HPD hoje. Não. Tem 2 hinos deste salmo que eu me lembro, pelo menos. Um que eu acho que é mais conhecido, que é Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei ao seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Que lindo! Hoje no céu os anjos cantaram conosco. Glória a Deus. E outro hino que tem aqui, que eu não vou cantar porque esse é mais desconhecido, é o do versículo tributai ao Senhor, né? Versículo 7 e 8. Tributai ao Senhor, mas ali não vou cantar. Tá bom, Pedro? Ah, isso eu sabia. Nós adoramos ao único Deus. Nós adoramos o único Deus, que é todo-poderoso, Criador de tudo que há, e aquele que reina e julga tudo. E por isso, junto com toda a cristandade da terra, nós queremos confessar a nossa fé com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo.
exerceu sob o poder de Pôncio Pilatos. Foi crucificado. De onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Podemos sentar.
embora durante esses últimos 30, 40 dias, nós, como comunidade, temos usado todas as mídias possíveis para tornar conhecido a todos os membros da comunidade o nosso candidato a pastor dessa comunidade. Eu vou apresentá-lo formalmente, conforme os nossos estatutos, para trazer a pregação na manhã de hoje. O Oscar, tu podes vir aqui para frente, por favor? Eu não vou ler o currículo todo dele, porque são muitas páginas, então vou só ler os pontos principais, e depois, se tu quiser acrescentar alguma coisa, tu acrescentas. Certo? Nós estamos, então, apresentando formalmente a comunidade evangélica de Caxias do Sul, conforme os nossos estatutos, para a sua eleição e contratação, para ser pastor da nossa comunidade. O pastor Oscar Elias Jans, filho de Helmut Ferdinand Jans e Marta Luisa Jans, casado, eu vou pedir que fique de pé daí, com a Sônia Egres Jans, sendo pai, está conosco aqui a Ana. Esse é um nome bonito, né? É o nome da minha filha. É fácil de decorar, né? Então, temos algo em comum, né, Oscar? Minha filha e também a minha filha mais velha também, Ana. Né? A Ana, o Elias e o Jonathan, que mais tarde passou a fazer parte da família deles também, como filho adotado. O Oscar é formado na nossa faculdade, em São Leopoldo, faculdade da Este, em SLB. Fez estágio em Pelotas. Não sabia que tinha feito estágio com o Elton. Nós estudei junto com a figura. Né? Fez pós-graduação, tem o título de mestrado em Novo Testamento, na faculdade da nossa igreja também, em São Leopoldo. Não é? De experiências profissionais, ele, então, formalmente passou a ser pastor em 1991, onde foi até 1999, pastor na Paróquia Evangélica de Canoas, aqui no Rio Grande do Sul. De 2020 a 2003, foi pastor da nossa igreja em Lucas do Rio Verde. 2000 a 2003. 2000 a 2003, em Lucas do Rio Verde, Mato Grosso. De 2009 a 2014, foi pastor na Paróquia Evangélica Comunidade Nova Esperança, em Curitiba. E seu último pastorado foi até este ano, de 2014, na Paróquia Evangélica de Tuporanga. É a segunda coisa que temos em comum, porque eu também tive a alegria de ter sido pastor da Paróquia de Tuporanga bem antes, na década de 80. Né? Oscar, vou passar a palavra para ti, antes a gente vai estar orando, mas na presença da comunidade eu te pergunto, tu queres ser pastor dessa igreja? Depois eu vou perguntar para eles se eles te querem como pastor, mas agora estou perguntando para ti, queres ser pastor dessa igreja? Parece casamento isso aqui. Nós somos a noiva de Cristo, ele não é o noivo. Mas... Pessoal, está aqui o nosso oficiante, então. Gente, com toda a convicção de Deus, eu respondo sim. Muito bem. Vamos nos pôr de pé para orar, pedindo orientação de Deus para essa palavra. Amém. Pai querido e santo, obrigado porque podemos, neste momento, assim como no decorrer de todo este culto, estar te buscando. E nesse instante em que buscamos a orientação e a sabedoria que vem da Tua Palavra, essa Tua Palavra que nos criou, essa Palavra que criou o universo, que criou tudo que há, amém, nós te pedimos que, através do Teu Espírito Santo, Tu possa estar abençoando o Teu servo Oscar, de tal maneira que as palavras que ele vai trazer sejam as Tuas palavras para as nossas vidas. Que os nossos corações, ouvidos e mentes estejam abertos e desimpedidos para perceber, entender e praticar aquilo que Tu vens falar a nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, Oscar. Podemos sentar.
Queridos, graça e paz do Senhor Jesus a todos, alegria estar aqui com vocês. Na verdade, saúdo também o pessoal de casa que tem oportunidade de ter acesso à palavra de Deus mais uma vez essa manhã. Esse tempo diferente que nós desafiador, mas que Deus continua sendo o Senhor da nossa vida e Senhor da história. Estamos aqui na terceira vez, né? Nas outras vezes ensaiamos trazer a palavra, mas achamos que hoje era o dia, e por isso eu quero partilhar com vocês uma palavra bíblica nessa manhã, no tempo que a gente tem também, né? Então vamos fazer algo mais breve aí para respeitar a Assembleia. Nós estamos no mês de outubro. Comemoramos sempre, lembramos sempre da história da formação da nossa igreja. Nós, protestantes, evangélicos, luteranos, anos atrás, tivemos encontros muito importantes. Era um evento Gramado, se eu não me engano, algo assim, e até mesmo aqui neste templo está ali um dos fundamentos básicos da fé evangélica protestante, essa questão dos solas, do somente, né? Como está ali, somente pela fé, somente pelas escrituras, somente pela graça e somente, basicamente, fundamentalmente em Jesus Cristo. Então esses solas são aspectos fundamentais. Também nós confessamos antes a nossa fé nas palavras do credo apostólico, que é anterior à reforma, mas que fundamenta muito bem aquilo no qual nós cremos. Mas eu tenho uma pergunta para vocês. E quanto à igreja? A igreja que falamos na confissão de fé, que é a comunhão dos santos, e que é a realidade que nós experimentamos. O que afinal nós temos a entender sobre ser igreja? Eu quero convidar você a uma breve reflexão sobre isso. Ontem nós trabalhamos com lideranças já esse tema e nos perguntamos, afinal, o que é ser igreja, o que é ser igreja também missionária, o que é ser igreja no tempo que nós estamos vivendo. E por isso eu quero convidar e vocês a refletirem numa temática, eu diria assim: a igreja, a sua identidade, a sua finalidade, a sua atividade. Ou seja, antes da igreja agir, ela vem existir. Antes de fazer, ela aprende a ser. E o texto que nós vamos ler está em 1 Pedro, aliás, está ali na tela já também, né, Maria Eduarda? Obrigado, Maria Eduarda, que você está me ajudando. A minha Bíblia aqui eu percebi, a Sônia esses dias e eu descobrimos que as Bíblias que nós usamos têm a mesma paginação que essa que vocês usam aí, apesar de ser uma encadernação diferente. Que bom, né? Então não temos, no caso aqui, se querem que ajude, a página 1, 2, 3, 4. Mas eu convidaria você a se colocar de pé e a gente lê junto isso aí, esse texto, né? Deixa eu ver, está ali, a próxima tela, por favor, Maria Eduarda. Isto. Então, 2, 9 e 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Senhor Deus, que Tua palavra seja realmente nesse dia lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Amém. Podem se assentar, queridos e queridas. O Miguel antes me apresentou um pouco, apresentou minha família, e a gente realmente precisa se conhecer, né? Nós tivemos esses dias a oportunidade, eu e a Sônia, de visitar meu pai, que está com seus 87 anos,
e foi uma alegria mais uma vez se reencontrar. A gente sabe que numa idade assim, mas é uma alegria o pai ainda estar bem, fazendo suas coisas, vivendo lá com os meus irmãos, toda a minha família. E quando a gente fala em se conhecer, pergunta fazer para o apóstolo Pedro dirige essas palavras tão graciosas. Quem são estes que recebem a palavra? Pergunta a partir de quem são estes? Para quem esta? Quando você abre a carta de Pedro, você vê que o apóstolo escreve dizendo, olha, eu estou mandando essas notícias aqui, essas reflexões, para vocês que estão na região, espalhados em uma região que ele vai chamar assim, os que estão na dispersão, Ponto, Galícia, Capadócia, Ásia, Bitínia, e assim por diante, quer dizer, uma região mais vasta daquele mundo antigo, onde pessoas estavam dispersas, pessoas que podemos chamar assim de peregrinas, pessoas que não tinham, digamos assim, a segurança do endereço postal, que de repente talvez um dia estavam em um lugar, no outro dia em outro, e pessoas que por causa da sua fé, já estavam experimentando. Se você ler 1 Pedro, você vê que tem algumas menções, quando o apóstolo diz, olha meus amados, não estranhem um fogo que está surgindo no meio de vocês. E se a carta de Pedro foi escrita um pouco antes dele ser martirizado, como diz a história bíblica, então talvez eram lá os anos 60, que a perseguição começava a se intensificar para aqueles que proclamavam a sua fé. E eles sofriam por quê? Sofriam por causa de Cristo. Porque lá em 1 Pedro 2,21 está escrito, pois para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar. Um autor, um estudioso diz que a carta de Pedro ajuda a gente a refletir como é viver a fé cristã em um ambiente não tão cristão assim. Como é viver a fé cristã em um ambiente em que não se aceitam os valores do reino de Deus? Um exemplo parecido no Antigo Testamento desse tipo de experiência, sabe qual livro é? O livro de Daniel. Você vai ler Daniel, você percebe que Daniel procurou viver a fidelidade a Deus em um ambiente completamente hostil. E por isso, o apóstolo vai dizer, como peregrinos que vocês são, como pessoas que querem viver realmente nesse ambiente complicado, há aqui uma consciência também, de entender quem vocês são, e para o que, para quem ou para que causa vocês existem, e qual é a esperança que está em vocês. Sabem, queridos, nós corremos muitas vezes o risco de nos encantarmos tanto com esse mundo, que a gente nem tem saudade do céu, que a gente nem fala mais, quando será que Jesus vai voltar? Então, nesse sentido, a carta de Pedro nos ajuda a percebermos, a termos essa consciência. Aí passando, por favor, Maria Eduarda, vós, porém, sois, diz o texto, títulos não tão novos, mas para novos destinatários. Quando você lê essas virtudes que são mencionadas aí, no versículo 9, eu diria assim, eu preciso fazer uma rápida recapitulação histórica de como começaram essas virtudes sendo mencionadas. Lá em Êxodo 19, versículos 5 e 6,
Há uma parte dessas virtudes quando o povo de Deus chega ao sopé do monte, antes de Deus entregar toda a constituição de como esse povo, a caminho da terra prometida, deveria viver. E lá Deus já fala dessa questão do povo ser, o povo de Deus ser um sacerdócio vivo e assim por diante. Deus chamou o povo de Israel para viver, e naquela ocasião, presta atenção nisso, naquela ocasião, esta nomenclatura era dada a um povo específico, só o povo de Israel. E por isso que vai dizer em Isaías, que complementa depois os outros títulos, como por exemplo, o meu povo escolhido e assim, no seu capítulo 49, versículo 6, diz que esse povo de Israel foi chamado para receber esses títulos com o objetivo de ser luz para as outras nações. Quando Miguel mencionou o Salmo 96 hoje, é muito significativo porque justamente os salmos vão indicar que o povo de Deus, no caso na época o povo judaico, o povo chamado de Deus, deveria viver de tal forma com Deus, para que os outros povos que viviam, deuses que são mencionados ali no Salmo 96, né? Eles deveriam conhecer o Deus único e verdadeiro pelo testemunho do povo de Israel. Agora eu pergunto para vocês, vocês acham que o povo de Israel cumpriu esse propósito que Deus havia estabelecido para eles? Sim ou não? Sim ou não? Não cumpriu. Tanto é que o texto de Isaías, quando fala sobre isso, está falando de um contexto em que Deus usou uma nação ímpia para castigar seu povo, visto que não cumpriu o que Deus queria. É por isso que então vem Jesus, porque Jesus é o Adão que dá certo, não é assim? E Jesus forma um povo, agora não mais sobre uma única etnia, mas um povo chamado de todas as nações, se a gente entende o que isso quer dizer. Todas as nações quer dizer realmente todos os povos agora são alcançados pela graça de Deus, pelo Evangelho. Nós aqui, que temos diversas nacionalidades, pessoas que estão em casa nos assistindo, ninguém é excluído dessa graça, dessa nova identidade acontece em nós por meio de Jesus. Por meio de nós acolhemos Jesus. E por isso, esses títulos que aí estão, vai clicando que aí aparecem os títulos. O próximo, esses títulos que aí estão, alguém disse, não se encontram muitos lugares na Bíblia onde há uma conjunção, um elencar de títulos como esses, tão significativos, porque aí não é mais Israel, mas todos aqueles que vivem a fé. E se você ler a carta de Pedro, é interessante porque antes desse texto que nós lemos, há toda uma declaração da ação de Jesus na vida das pessoas da sua igreja, e um chamado para que essa igreja viva a santidade, dê o seu testemunho no mundo, mas tenha consciência de que foi pela palavra de Deus, um pouco semelhante do que o Miguel leu acerca de Tiago, que essa palavra que trouxe vida, e a igreja é chamada a viver sob esse fundamento que é Jesus, e por isso, essa igreja é chamada então de raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Ou seja, raça eleita não por seus méritos, mas por causa da graça de Deus. Precisamos sempre de novo relembrar que evangelho é expressão da graça de Deus. Diz que um dia num grupo estavam discutindo, né, o que diferencia a fé cristã das demais religiões. E C.S. Lewis, aquele autor das Crônicas de Nárnia que conhecemos, ele ouvindo aquela discussão, ele disse, é muito simples,
O que diferencia a fé cristã das outras religiões é essa fantástica graça de Deus. Essa graça de Deus. Portanto, somos raça ou geração eleita pela graça, somos nação santa, separados para servir ao Senhor. Nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus, porque Deus nos comprou para si, como diz em Apocalipse, pelo sangue precioso de Jesus. Nós temos um preço, eu e você temos um preço, que foi pago pelo sangue de Jesus. E, por fim, nós, aqui nesse texto fala que nós somos sacerdócio real. Sacerdócio real. Na antiga aliança, havia toda aquela montagem, não é, do sacerdote, que era o exclusivo a sua função de adentrar nos recintos sagrados do templo e oferecer sacrifícios a Deus, e ele era o representante, então, do povo diante de Deus e de Deus diante do povo, e ninguém mais podia fazer isso. Com a vinda de Jesus, quando Jesus morre na cruz, você lê no Evangelho de Mateus, o que acontece lá no Santo dos Santos, que só o sacerdote poderia entrar com todas as restrições? Aquele véu se rasga, se rompe, e uma nova ordem é estabelecida. As coisas antigas já se foram, e há uma relação dinâmica de que cada crente, cada fiel, toda pessoa que vive a fé em Jesus, ela tem esse acesso livre ao Pai. E todo o chamado, aquele hino que foi cantado aqui dos trabalhadores, é a nossa função, é viver isso. E nós somos um sacerdócio real, porque servimos ao Rei Jesus. Não é a gente ter um rei na barriga, não é? Mas é ter o rei no coração e servi-lo com todo o nosso fervor, porque nós servimos a este rei do reino de Deus, que vai se propagando entre nós, e por isso nós somos chamados a viver esse envolvimento, esse compromisso. Você é membro do corpo de Cristo, você está enquadrado nesse chamado, para viver por meio do Espírito Santo, servindo com seus dons, suas capacidades, suas habilidades. Você está no processo. Como a gente disse ontem, falando sobre igreja, nós somos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós, e à medida que a gente anda por esse mundo, a gente é templo ambulante, peregrino, porque nossa vida aqui é temporária, nós cremos na eternidade, nos novos céus e nova terra. Por isso, meus queridos, minhas queridas, colocando adiante, qual é a finalidade? Mais um toque. Qual é a finalidade fundamental deste povo com esses elogios de Deus? É o que está escrito aí. É o que está escrito aí, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Se você é tudo isso, se nós somos tudo isso que diz esse texto, há um propósito para sermos tudo isso. Lembra que o povo de Israel foi chamado a ser luz para as nações? Agora aparece a palavra luz de novo, e nós podemos fazer todo um... E como hoje o Miguel também citou, Jesus veio para ser luz. Meu querido, minha querida, aqui a gente compreender esta realidade de que a igreja é chamada a ser esse testemunho vibrante, impactante das grandezas de Deus. Deixa eu dizer isso de uma outra forma. No dia a dia, quando você encontra as pessoas... Eu não posso me mexer muito, né? Por favor.
no dia a dia, quando você está lá no movimento do seu trabalho, na rua, no dia a dia, quais são os assuntos que você mais coordena, digamos assim? O assunto normal do mundo é reclamar das coisas, é falar dos outros, né? É dizer que está tudo ruim, que ano perdido é este. Mas o que está dizendo que nós temos que fazer como povo de Deus? O que está dizendo que nós temos que ter na ponta da nossa língua como povo de Deus? Nós temos que falar das grandezas, das virtudes de Deus. Ele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então conte para os outros como Deus nos tira das trevas para a sua maravilhosa luz. A igreja é chamada a ser a comunidade, o povo do contraste. Nós estamos aqui para perder tempo, para discutir futilidades. Nós queremos falar do que Deus faz, do que Jesus fez, do significado que tem a fé para a minha vida. Vá, como nós falamos ontem, falando da palestra, vá para as praças, vá para os mercados, vá para os shoppings, vá para as esquinas, vá para as prisões, vá para os bares, vá para todos os cantos, mas fale das maravilhas de Deus, do que é viver a vida com o Senhor. Fale disso, não perca tempo, aproveitando as oportunidades, como diz a Bíblia. Então a igreja vive, e aqui está justamente falando do contraste entre aqueles que rejeitam, no versículo anterior do 9 fala isso, as pessoas que rejeitam o evangelho, mas vós, porém, vocês existem, nós existimos para proclamar as virtudes de Deus. E nós só podemos falar do que nós conhecemos. Por isso nós precisamos mais e mais conhecer nosso Deus. Conhecer o Senhor, conhecer Jesus. Enquanto as pessoas se fecham, a igreja se abre em amor ao outro. Enquanto as pessoas acumulam, a igreja partilha, a igreja vive de forma simples e generosa. Enquanto se atenta contra o outro, a igreja socorre, protege, acolhe. Enquanto a família se perde com esses valores mundanos, a igreja testemunha o que é viver o compromisso uns com os outros. Enquanto a cultura ao nosso redor tem uma série de atentados contra a moral e contra a vida, a igreja testemunha a autenticidade do reino de Deus. E por isso é uma coisa interessante, é que eu disse essa primeira parte de Pedro, após esse texto que eu estou expondo para vocês, o que tem? Orientações práticas de como o cristão deve viver em relação ao mundo, em relação ao trabalho, em relação à autoridade, em relação à vivência familiar. Ser e viver em todo tempo, honrando ao Senhor e falando das maravilhas do Senhor. Último aspecto, por favor. E por isso eu quero dizer, meus queridos e queridas, a igreja em Pedro, como deve ser a igreja, hoje é uma igreja peregrina, que sabe que está aqui, mas que se projeta para a eternidade. É uma igreja que tem identidade em Jesus, porque é nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, é sacerdócio real. E é uma igreja, então, em atividade. Nós sabemos que esse nosso tempo aqui sentados nos bancos, é para virmos adorar, compartilhar o que Deus tem feito para nós. Mas a nossa real vida como cristãos não é sentado nos bancos, não. Vocês sabem disso, né? É aqui, é no dia a dia. O que nós estamos vivendo no dia a dia. Testemunhando em ações e palavras. Falando para as pessoas. Estando na ativa em todo dia da semana. É assim que se prova se realmente nossa fé é verdadeira.
Diz que houve uma época na Inglaterra, há séculos passados, que estava acabando o metal para fazer moedas, que tinha uma inflação grande, acho que era uma coisa assim. E aconteceu uma coisa interessante, o pessoal descobriu que nos templos, né, das igrejas tinha muito ouro. Ouro com aquelas imagens de santos e assim por diante. E o Estado decretou então, peguem esse ouro, derretam o ouro para fazer moedas, derretam a prata para fazer moedas. E cunhou-se uma frase que se dizia assim: coloquem esses santos em circulação. Você entendeu o que isso quer dizer? Nós somos santos no Senhor Jesus. Nós somos derretidos pela provação que passamos. Essa igreja de Pedro era uma igreja provada no fogo, mas era para colocar os santos em circulação. Tarefa dessa palavra de hoje: o que você vai fazer durante a semana para falar das maravilhas de Deus? Fale das maravilhas de Deus. Segunda tarefa: leia a sequência dessa carta de Pedro, especialmente, né, o texto até o capítulo 3, ali que fala de vários comportamentos que nós somos chamados, e viva dessa forma. Ou seja, esteja em circulação, falando das maravilhas de Deus, estude o texto que segue, para que a gente entenda o que é viver uma igreja em um ambiente que não é cristão. Amém? Quando eu convidar você a ficar de pé para orarmos. Que Deus falou, essa palavra, como ela falou para você. Deixe Deus falar ao seu coração. Deixe Deus inquietar seu coração. Deixa Deus mostrar como você vai se conduzir. Como nós vamos nos conduzir. Pai querido, essa é a tua palavra para nós hoje. O Senhor tem olhado para nós com teu amor, nos dado palavras de elogio, mas ao mesmo tempo o Senhor nos lembra que a nossa finalidade é viver para a tua honra e tua glória, para proclamarmos as virtudes de um Deus que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. A maravilhosa luz de Deus é Jesus. Conduz-nos então, ó Senhor, no correr da semana, para que sejamos templos ambulantes, para que sejamos santos em circulação, não sentados no conforto de nossas cadeiras, nossos assentos, mas proclamando as virtudes, as grandezas, a obra maravilhosa de Deus em Cristo Jesus. Usa-nos pelo teu Santo Espírito, Senhor, e continua a conduzir este dia, essa semana em nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar, entrego a sequência aqui.
seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Eu sei que é difícil eu cantar de máscara, não é? Mas sabe, não há nada mais poderoso que adorar a Deus. Vamos nos pôr de pé, vamos cantar este hino, como quem está adorando a Deus. Então, eu sei que a saúde não diz, se você não sente liberdade, não faz, mas se você sente liberdade, tira a máscara, ou canta com a máscara, mas canta de coração, bendito seja o Cordeiro. Amém? Amém? Toda. Tá bom. A gente ensaiou. Foi só um ensaio. A gente ensaiou, agora nós vamos cantar. Agora eu quero ver o nosso teto tremer. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te adorar. Ainda não estou escutando. De tantas culturas, Culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Grande multidão, todos irão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui.
seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente. Cristo Jesus, presente aqui, presente aqui. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Podemos sentar. É que, gente, né, mesmo que a gente tenha assembleia, mas nada podia prejudicar o nosso louvor e a nossa adoração a Deus. Amém? Eu vou tentar fazer o mais rápido possível os avisos. O primeiro é que, na sequência, ao encerrar o culto, para todos que são membros dessa comunidade, nós vamos ter a assembleia de eleição do pastor. Então, que, por favor, fiquem por mais alguns minutos. E nós também queremos fazer a prestação de contas do ano de 2019. Prometemos que a Assembleia não vai se estender demais. A gente já preparou ela bem sintética para poder cumprir o objetivo em pouco tempo. Não é? Nós temos o nosso Ministério da Ação Social, que está fazendo um galeto no dia 8 de 11. A gente está em unidade tentando ajudar uma senhora que está com problemas com a sua casa. A gente está reconstruindo a casa dela, a dona Serene. Não é? Então, nós estamos, entre outras ações, nós já temos voluntários trabalhando nessa questão, o Luiz, o Paulo, que estão liderando esse assunto. Então, na saída, estão contigo com o Luiz? Luiz, levanta. Luiz é aquele moço bonito lá atrás. Gostou, né, Luiz? Nós somos amigos há muito tempo, né? Eu não posso mentir também, né? Pode sentar. Cometi um pecado agora. Ok. Outro aviso que eu tenho para dar é que o Laércio está lá. Levanta, Laércio. Eu não vou dizer que estou minuto, porque pecar 2 vezes no culto é demais. Né? Tá bom. Aquele moço lá. Pô, também mentira de novo. Ok. O Laércio, nossa comunidade conhece muito bem o casal, o Cláudio e a Lorita, não é, que tem feito um trabalho há muito tempo, com muita dedicação, carinho e amor com os casais. Eles têm um ministério há 25 anos de viajar por várias comunidades, compartilhando aquilo que Deus tem feito com eles. E eles escreveram este livro, contando essas histórias, que com certeza serve muito para a nossa edificação. Então, hoje, esses livros estão, R$35, né, Laércio? Hoje estão com o Laércio, mas a partir das próximas semanas, então, a gente vai deixar aqui na nossa biblioteca, a gente vai estar anunciando nos outros cultos também. Eu conheço muito bem esse casal há muitos anos, sei da fidelidade deles com Deus, sei da fidelidade de Deus com eles. Com certeza, a gente vai ser edificado lendo isto. Pessoal, nossa coleta da semana passada foi para o fundo de missão e foi de R$62. E hoje nós não vamos fazer coleta. Eu sei que é um assunto delicado para fazer, mas assim, a igreja segue um plano nacional de coletas e nós, como igreja, ano passado, aqui, presbitério, tomamos a decisão e escrevemos uma carta para a direção da igreja de coletas que nós não concordamos, porque não concordamos com aquilo que é feito. Então, com isso nós não fazemos julgamento, né? Cabe ao Senhor Deus julgar. Mas há iniciativas por parte da própria igreja que nós não concordamos. E como esta hoje é de um assunto muito polêmico com relação à identidade de gênero e outras coisas assim, nós não vamos fazer a coleta hoje. E então também para nós, essa é uma decisão da comunidade, não é do pastor, é do presbitério, não é do pastor, não é? E vai ser sempre assim, não é? Nós temos responsabilidade com aquilo que temos. Na nossa visão, nós não apoiamos, nós não vamos fazer essa coleta. E também não vamos fazer coleta para mais nada, porque nós não vamos dirigir para uma coisa que não está dirigida hoje. Então, é uma questão de integridade. Se você trouxe a sua oferta, não é o seu dízimo, depois na saída, já está ali, né? Você pode estar doando também. Nós temos visitantes hoje? Temos visitantes?
alguém de aniversário? Eu vou sair daqui a pouco, depois da Assembleia, porque a minha filha está de aniversário, mas ela não está aqui, ela não vai levantar, então, né? Tá bom? É isso? Ok. Nós queremos cantar um hino, um último hino, antes da nossa oração final. Eu vou pedir para vocês levantar, senão o Miguel vai fazer vocês cantar de novo. Então, vamos cantar de pé. Vou cantar uma vez assim. É melhor cantar, né? É melhor cantar, né? Nós queremos orar. Obrigado, Deus, por esse tempo tão precioso que tivemos aqui, onde certamente, através dos hinos, das leituras, através da pregação, Tu falaste a cada um de nós. Nós vivemos num momento onde muito se diz ser um mundo cristão, uma sociedade cristã, mas, na verdade, onde muito pouco, quase nada, daqueles que são os valores da Tua palavra se faz perceber. Muito parecido com aquilo que Pedro falou. Pai, que Tu nos fortaleça, oriente, dê sabedoria, no sentido de que a gente entenda cada vez mais que riqueza preciosa nós temos de podermos, por Jesus, sermos chamados Teus filhos. E que nós possamos, então, estar transmitindo, como esse texto nos falou, as maravilhas daquele que nos chamou. Que Tu nos acompanhe a cada dia, nesta semana, nós, os nossos familiares, especialmente aqueles entre nós e entre aqueles que amamos, que estão enfermos, sem trabalho, em todas as outras situações. Dá-nos olhos claros para perceber as realidades e as necessidades ao nosso redor. E dá-nos uma fé baseada unicamente em Ti, que em reconhecimento da Tua graça, do Teu amor, vive uma vida de cuidado e de serviço neste mundo.
e que o nosso coração, o nosso ser, o nosso dia a dia, reflita aquilo que Jesus nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor Deus sobre ti levante a sua face e te dê a paz. Amém. Ide na paz do Senhor. Eu quero chamar então o Jonathan para que faça a abertura em segunda chamada. E as secretárias, Lisolete, levante a mão para a Carla, está coletando a assinatura, por favor. Aqueles, então, que não vão participar da Assembleia, pode, sim, encerra.